Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Nós iremos dar continuidade, de onde paramos na semana passada. Mas eu queria fazer uma breve recapitulação. E, obviamente, a recapitulação será feita por vocês. O que a gente aprendeu na semana passada? Deus criou todas as coisas. Deus, a gente viu, ele iniciando a criação, a gente ainda não chegou no sexto dia, então ele não concluiu ainda, até onde a gente leu, até onde a gente estudou. O que a gente aprendeu nesses... Foram 3 ou foram os 4 dias que a gente foi? Até o quarto, não foi? Até o quarto dia, foi isso? Então, o que nós aprendemos nesses 4 dias aqui que Deus criou, começou a criar as coisas? O que a gente aprendeu? A luz e as trevas. Ele primeiro criou a luz, depois ele cria os astros, incluindo o sol. Como é, Alisson? Ele fez separação, ele cria a luz e separa trevas e luz. Ele chama a luz de dia e as trevas de noite. O que mais? As luminárias lá no quarto dia, separou as águas das águas, ficou as águas em cima das águas de baixo e fez aparecer o quê? O firmamento. Firmamento. O que mais? No terceiro dia, ele fez o quê? No primeiro dia ele criou a luz. E aí ele separou a luz e as trevas. No segundo dia ele criou o firmamento quando ele separou as águas das águas. Então fica a parte de cima, a água de baixo, e ele fez aparecer o firmamento. No terceiro dia, ele separa agora as águas de quê? Da terra. Então ele faz aparecer a terra seca. E aí, quando ele faz isso, ele também vai criar o quê? A vegetação. Veja aí versículo 11. Produz a terra os vegetais, plantas que deem semente, árvores frutíferas, segundo a sua espécie, deem fruto que contenha a sua semente sobre a terra, e assim foi. Plantas que davam semente, segundo sua espécie, árvores que davam fruto, que continha a sua semente, segundo a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. Foram tarde e manhã, o terceiro dia. Então, basicamente, foram essas coisas que a gente viu. A gente viu Deus criando a luz, separando luz e trevas. A gente viu Deus fazer aparecer o firmamento, quando ele separou a água das águas. A gente viu Deus fazer aparecer a terra seca, quando ele recuou as águas e dividiu a água da terra seca. E quando ele fez isso, ele cria a vegetação, todas as plantas e tudo mais. Não, porque os espinhos, eles só vão aparecer depois que o homem peca. Até então não havia espinhos nas plantas, que ele vai chamar de cardos e abrolhos em algumas versões. Mas isso é só após a queda, lá no capítulo 3, que a gente vai chegar lá, se Deus assim nos permitir, Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Eu espero que o nosso tempo aqui hoje seja mais reduzido, Então, vamos lá. Nós vimos até o quarto dia, aonde ele criou também os luminares, E aí a gente viu que esses luminares
ele colocou para demarcar dia, estações e anos, não é isso? E aí o luminário que governava o dia, a gente conhece como o quê? O sol, sendo que ele não nomeou de sol. Lembra que a gente falou sobre isso? Deus não nomeia ele de sol, não dá nome a ele. E o luminário menor, que a gente conhece como a lua, para governar a noite. Aí ele coloca lá como demarcações. Antes da gente prosseguir, deixa eu fazer só mais uma pergunta para vocês. Por que foi que Deus mandou Moisés escrever o livro de Gênesis? Pode passar, Rebeca. A introdução. Pode passar. O outro slide. Aí. O objetivo era reeducar o povo. Por quê? Porque o povo havia passado 400 anos aonde? No Egito. E lá no Egito, de tantas coisas que o povo aprendeu, uma delas era adorar outros deuses. Então, Moisés, ele vai reeducar ou desintoxicar o povo dos ídolos, dos falsos deuses e dos falsos ensinos. Se você, por exemplo, estudar um pouco da história antiga e estudar, por exemplo, os egípcios, você vai ver que eles têm as suas próprias teorias de como o mundo foi criado. E, obviamente, o povo aprendeu sobre isso. Então, uma das coisas era desintoxicar o povo de tudo isso que eles haviam passado 400 anos lá aprendendo, né? E aí a outra coisa que a gente falou aqui, porque isso aqui a gente falou na semana passada, a outra coisa que a gente falou é, como é que Moisés sabia de tudo isso? Porque veio passando de geração a geração. O que a gente chama de tradição oral. Correto? Amém? Hã? Sim. Muito bem. Então, tendo dito isso, vamos para o versículo 20. Então vamos lá. E aqui a gente entra no quinto dia. Certo? No quinto dia. E aí no quinto dia, Deus ele vai começar a criar os seres vivos, né? Os animais. Ele já havia criado as plantas, a vegetação, e agora ele vai começar a criar os animais. Versículo 20. E disse Deus: produzam as águas cardumes de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, abaixo do firmamento do céu. Lembrando o que a gente falou na semana passada. Antes de tudo isso, antes de Deus criar os animais, ele primeiro fez o quê? Ele preparou todo o ambiente para que isso fosse possível. Não é verdade? Separou as águas para poder aparecer o firmamento, para poder ter aonde as aves voarem. Né? Separou as águas, recuou as águas para poder ter peixes. E fez aparecer a terra seca e colocou lá árvores para que pudesse ter os animais e eles tivessem o que comer. Então Deus prepara todo o ambiente para a sua criação. Continuando, sim. Pode falar. Répteis o quê? Répteis de alma? É isso? Isso é uma tradução, tá? Mas a ideia é porque, assim, a palavra alma, ela poderia ser traduzida para fôlego.
Então, todo animal tem fôlego. Senão, ele morre. Sim. Hum? Nesse sentido, os animais teriam, entre aspas, uma alma, né? Nesse sentido de fôlego, que o animal tem fôlego de vida. Caso contrário, ele não estaria vivo, né? Amém? Deu para entender, né? Hã? Sim, sim. Então, uma alma vivente, né? Um ser vivo, né? Então, vamos lá. Continuando aqui. Versículo 21. Deus criou os grandes animais aquáticos e todos os seres vivos que se movem, os quais as águas produzem, segundo a sua espécie, e toda a ave com asas, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, multipliquem-se as aves sobre a terra. Então Deus cria os seres vivos com a capacidade de se multiplicar, de encher a terra, de ser, como ele vai usar aqui a palavra, de ser fecundos ou de se frutificarem. Então Deus cria todos esses animais aquáticos e as aves, né, com essa capacidade de se reproduzirem. Versículo 24. Aliás, né, aqui a gente termina com o final do quinto dia, né? E foram tarde de manhã, ainda no versículo 23, o quinto dia. Vamos recapitular, irmãos, bem rápido, para a gente decorar o que Deus fez em cada dia. No primeiro dia ele fez o quê? E haja luz. E aí ele fez aparecer a luz, saindo das trevas para a luz. No segundo dia, o que ele fez? Ele separou as águas das águas e fez aparecer o firmamento. Ficou água em cima, água embaixo. Terceiro dia, fez aparecer a terra seca, recuando os mares, dando nome a esse recuo das águas de mares, fazendo aparecer a terra seca e fazendo com que a terra produzisse plantas com sementes, as vegetações e tudo mais. E segundo a sua espécie. É engraçado que Deus sempre fez as coisas com a capacidade de se reproduzir, não é? Quando ele diz assim, olha, criem plantas que deem sementes. Então, qual é a capacidade? Por que ela dava semente? Para que ela pudesse se reproduzir, se multiplicar. E aí, no quarto dia, ele vai criar o quê? Os luminares, os luzeiros, né? Sol, lua, estrelas, para demarcação do tempo. Dia, os anos, das estações e tudo mais. Quarto dia. No quinto dia, os animais aquáticos e os animais que voam, as aves. Então, vocês estão percebendo aqui a sequência, né? E aí, assim como ele fez as árvores com a capacidade de se multiplicar, também fez os animais aquáticos e as aves com a mesma capacidade de se multiplicar, né? E eu até brinquei na semana passada, né? A gente aqui estamos, como é que eu posso dizer? Acabando com aquela discussão. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? A galinha. Deus criou o quê? Os animais. Ele não criou os ovos. Ele criou os animais com a capacidade de se reproduzir, né?
Ele não criou lá os ovinhos da galinha, ele criou a galinha. E aí criou ela com essa capacidade, né? Continuando aqui. Versículo 24, e aí a gente parte para o sexto e último dia. Aonde Deus cria e aí ele conclui a sua obra de criação. Então vamos lá. Versículo 24. E disse Deus: produza a terra seres vivos segundo a sua espécie, gado, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie, e assim foi. Então, vamos lá. Eu acho que algumas versões, quando tem escrito assim, segundo a sua espécie, aí tem gado, animais que rastejam, em algumas versões vai trazer animais domésticos. Está assim na sua? Hã? Besta fera. Essa besta fera. É o 20. É o 24. Não, é o 24, 24. Em algumas versões, ao invés de gado, vai aparecer animais domésticos, que é a mesma coisa. É porque quando ele coloca gado, é como se fosse um animal para representar todos os animais domésticos. Hã? Como? Animais silvestres, né? É a mesma coisa de animais selvagens. É a mesma coisa. Besta fera, essa daí foi engraçada. Não, eu sei. Besta fera. Então Deus ele vai criando todos os animais. Aí quando a gente pensa em animais domésticos, a gente não pensa só no gado, né? A gente pensa em quê? Cachorro, gato, ovelhas, né? Porcos. São animais ali que ficam mais domesticados dentro do convívio ali das pessoas, né? Então ele foi criando os animais domésticos. Quando a gente fala de animais selvagens ou besta fera, a gente pensa em quê? Todo tipo de animal selvagem, né? Hã? Calma. Que mais? Aí já seria os répteis, né? Ou animais que rastejam. É que em algumas versões vai ter répteis mesmo no lugar de animais que rastejam, né? Aí tá os jacarés, né? Vai estar cobra, né? Vai estar o que mais? Animais que rastejam. O tejo. Todos esses animais que rastejam, né? Camaleão e por aí vai. Né? Enfim, aqui é só para a gente ter uma ideia de todos os tipos de animais. E é engraçado porque Deus não criou eles com nomes. Criou? Porque eu já falei disso. Não só isso. Mas por que Deus não nomeou? Porque ele não queria que o povo adorasse aquelas coisas. Então, se ele desse o nome ao sol, aí o povo iria adorar como se fosse um deus. E eles estavam saindo da onde? Lugar onde os animais, o sol e todas as coisas eram adorados. Exatamente. Então, essa tarefa de nomear os animais, ele vai deixar para Adão. Não é ele mesmo quem nomeia. Ele só cria as espécies. Ok? Ele cria as espécies. E depois ele encarrega Adão de dar essa nomenclatura. A gente leu o 24 ou foi o 25? 25 agora. E Deus fez os animais selvagens segundo sua espécie, o gado segundo a sua espécie, todos os animais da terra que rastejam segundo a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. Olha que coisa importante aqui no versículo 25. Deus criou todos os animais segundo a sua espécie. O que isso significa?
que nenhum animal evoluiu de nenhum outro. Deus criou segundo a sua espécie. Agora, é esse tipo de evolução, né? De que um animal evoluiu de um ancestral em comum. De que todos os animais evoluíram de um ancestral em comum. Isso é uma coisa que, infelizmente, é ensinado nas escolas. Questão da evolução. E aqui a gente está aprendendo que na criação, Deus criou todos segundo a sua espécie. Agora, preste atenção. Existe quantos tipos de cavalos? Não. Quantos tipos de cachorro? Mas todos são cachorros. O que vai modificar são as raças, né? Mas todos são cachorros. Do mesmo jeito com os cavalos. Todos são cavalos. Tem quantos tipos de gato? Mas todos são. A espécie é o quê? Gato. Agora ela foi se modificando. E essa é uma das coisas que a evolução, de certa maneira, está correta. Por quê? Porque os animais eles vão se adaptando ao ambiente. O que eles não mudam é de espécie, mas eles se adaptam. Eles vão se adaptando. A gente estava até conversando esses dias sobre isso, né? Sim. Sim. O que não é verdade. O que não é verdade, né? Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas se vocês não sabiam, vocês vão ficar sabendo agora. Vocês já viram aquelas Leandertal, né? Aquelas figuras humanas, que eles dizem que o homem evoluiu do macaco, não é isso? Aí eles vão evoluindo, aí cada um vai tendo a sua evolução. Você sabia que aquilo ali foi forjado? Aquilo ali não é verdade. Hã? Da Vinci é um dos. Mas aquilo ali é forjado. Nada daquela evolução ali é comprovado cientificamente. Nenhuma. Mas é isso que é ensinado nas escolas. O que é ensinado na escola é uma evolução mentirosa. Porque isso não é comprovado cientificamente. Uma das coisas que a própria evolução não consegue explicar é: se a gente está em evolução desde sempre, por que a gente não vê mais macacos se transformando em seres humanos? Por que a gente não vê mais uma espécie se transformando em outra? Já que isso foi dessa maneira. É porque não foi. Deus criou todos os animais segundo a sua espécie. É o que a gente acabou de ler aí no versículo 25. E agora, no versículo 26, eu quero acabar com mais uma teoria que às vezes até a gente, como cristão, repete. Versículo 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Para por aqui, por enquanto. Então, do versículos 24 e 25, Deus criou o quê? Criou todos os animais. E no versículo 26, ele criou o ser humano. Qual é a coisa que eu quero que a gente acabe aqui agora, a partir de hoje? O ser humano não é um animal racional. O ser humano não é um animal. Deus criou todos os animais no versículo 24 e 25. E no 26 ele criou o homem. E ele criou o homem à sua imagem. O ser humano não é um animal racional. Ele é um ser humano criado à imagem de Deus. Nunca mais diga que o ser humano é um animal racional. Deus criou todos os animais e o homem. O homem não é um animal. Hã?
Se o homem fosse um animal, ele teria criado o homem junto com os animais. É ou não? Mas ele cria todos os animais segundo a sua espécie e depois cria o homem. Somente o homem. E o homem é o único que Deus vai criar a sua imagem e a sua semelhança. Não, tinha, sim. Quando Deus diz que ele criou o homem à sua imagem e semelhança, é tanto que a gente vai ler isso agora. Vamos lá. Cadê, meu Deus? Versículo 27, ó. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem e mulher os criou. Porque aqui, como eu já expliquei na semana passada, ele está dizendo o que ele fez, e só no capítulo 2 ele vai falar de maneira detalhada. Então, quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele não está se referindo ao ser humano do sexo masculino. Ele está falando do ser humano, homem e mulher. Então, homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. E aí, só no capítulo 2 é que ele vai dizer que primeiro ele cria Adão, depois ele vai criar a Eva. Mas aqui, nesse texto, se refere aos dois. Deu para entender? Amém? Mas vamos voltar para o 26, porque tem mais coisa aqui. O vô ferrou pular para o 27. Então, vamos lá, irmãos. 26. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. Então, primeiramente, eu quero que você perceba uma coisa. É a primeira vez que Deus diz assim, ó, façamos. Porque até então, o que aparecia lá e Deus, que é a palavra ali, ó, Javé, que é aquele tetragrama lá, ó, YHVH, porque não tem vogal, né? Então é Yavé. Antes era assim, e Deus disse, Yavé disse, e haja. Só que agora é a primeira vez que aparece a palavra, né? A primeira vez não, mas é a hora que Deus se refere a ele como um ser plural, que tem mais de uma pessoa. No caso, Elohim. Essa palavra havia se repetido lá no início, né? Eu até falei para vocês. Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus. Mas aqui, quando ele está se referindo ao homem, é essa palavra que aparece. Elohim. E aí, qual é essa imagem e semelhança do homem com Deus? Para deixar bem claro, a imagem e semelhança de Deus que o homem carrega não é física. Caráter é uma das coisas. Caráter moral de Deus. Não é aparência, né? Porque Deus é espírito. Então, a nossa imagem e semelhança não pode ser física, porque Deus é um espírito. Deus tem mão? Deus tem mão ou não tem mão, irmão? Olha, Deus não tem mão, Deus não tem boca, Deus não tem olhos, Deus não tem nada disso. E por que a Bíblia diz que ele tem? Os olhos de Deus, a mão de Deus. Quando a gente fala isso, quando a Bíblia, na verdade, fala isso, refere a Deus dessa maneira, o nome disso é antropomorfismo. Que negócio é esse, né? Não, antropomorfismo. Antropo é homem, morfismo é forma. Então é atribuir a Deus uma forma humana. E por que é feito dessa maneira? Para que a gente pudesse entender.
Como é que alguém ia entender que a mão que Deus estaria cobrindo, abençoando, se não fosse alguém dizendo, a mão dele está sobre a pessoa abençoando? Então, para que o homem pudesse entender, foi atribuído forma humana a Deus. Os olhos de Deus veem, a mão de Deus está sobre todos. Então, isso é antropomorfismo. É atribuir forma humana a Deus. Amém? Deu para entender? Hã? Não? Vamos já falar agora. Sim. O antropomorfismo? Sim, é. Deus é espírito, então o espírito não tem forma. É como. Eu sei que a comparação é ruim, mas eu acho que dá para entender. Qual a forma da água? A forma, não é a fórmula. Qual é a forma da água? A água não tem forma. Deus também não. A forma. A água, no caso, ela adquire a forma do recipiente que ela está ali. Se o recipiente for quadrado, ela fica quadrada. É uma piscina. Se for um copo, ela fica como? Não, ela fica cilíndrica. Não é não? Então, Deus não tem corpo, Deus não tem forma. Então, a imagem e semelhança dele na gente não pode ser física. Então, o que é? O homem foi criado com características morais e espirituais que refletem o caráter e o ser de Deus. O ser humano é, primeiro, pessoal, segundo, inteligente, terceiro, consciente, quarto, criativo e quinto, ele usa linguagem para se comunicar. Como a gente está vendo o tempo todo. E Deus disse. Deus usa linguagem para se comunicar. Assim como a gente. Porque ele nos criou a sua imagem e semelhança. Nós somos uma pessoa? Deus também. Deus é espírito? Nós também temos um espírito. Então, todas essas, isso é o que nós chamamos de atributos, eu não quero complicar, mas irmãos, isso é importante. Atributos comunicáveis de Deus para nós. Por que comunicáveis? Porque ele colocou esses atributos dele na gente. Deus tem os seus atributos comunicáveis e incomunicáveis. Os comunicáveis é aquele que ele colocou em nós. Os incomunicáveis só ele tem, ele não colocou em nós. Qual seria um exemplo de um atributo de Deus não comunicável? Onipresença. Onisciência. Esse é um atributo incomunicável, só ele tem, ele não passou para nós. Mas a questão da inteligência, alguns têm menos, né? Mas assim, ó, a inteligência, irmãos, é uma coisa. Não queria usar essa palavra porque ela é muito ruim, mas é uma coisa relativa. Por quê? Porque a inteligência, muitas vezes, ela é direcionada. Né? É claro que tem pessoas que têm um raciocínio mais rápido. Mas, por exemplo, né, eu sempre falo isso para a Adriana. Eu não conseguiria, por exemplo, pegar todos aqueles pedaços de pano que ela recebe e fazer o que ela faz, uma roupa. Isso é inteligência ou não é? É. Claro, sim, nem todos são iguais. Então, cada um tem a sua inteligência naquilo que você é um especialista. Agora, existem pessoas que têm uma capacidade de raciocínio mais rápida. Não significa dizer que aqueles que são um pouco mais lentos não tenham inteligência. Então, Deus dotou todos nós com essa capacidade de consciência
e nós sabemos o que é certo e o que é errado, e essa consciência do certo e o errado, ela é uma coisa que já vem com a gente. Não é uma coisa que a gente aprende porque alguém nos falou ou porque a gente conhece a lei. Quer ver uma coisa? Veja uma criança fazendo o que é errado. E você pega ela no flagra. Como é que ela fica? Fica toda desconfiada, né? Porque essa consciência do certo e o errado já vem de fábrica. Não é uma coisa colocada lá, não. Assim, não é uma coisa aprendida. Né? Outra coisa que nós temos em relação a Deus, que é a imagem e semelhança, tem a ver com o governo. Olha só o que ele vai dizer. Veja de novo aí comigo. Versículo 28. Frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Ele fala a mesma coisa no versículo 26. Domine sobre os peixes, sobre as aves e tal, e tal, e tal. Então, olha só. O que seria essa imagem e semelhança nossa em relação a Deus? É que nós seríamos os representantes de Deus aqui. Deus domina sobre todas as coisas. Ele nos deu essa capacidade de dominar, né? de governar. Ele cuida. Sim ou não? Ele nos deu essa capacidade de cuidar. Então, o ser humano seria esse representante de Deus aqui na terra. Por isso é uma imagem de Deus. É uma semelhança de Deus. Tanto moral quanto nos afazeres. De governar e de cuidar. Quando ele diz sujeitai a terra, submetei a terra, tem a ver com cuidado. Cuidar da terra. Subjugar ela. Então, tudo isso tem a ver com os atributos de Deus colocados no homem. Então, façamos o homem, o ser humano, a imagem de Deus, inclui homem e mulher, que são iguais em importância diante de Deus. Nem o homem é mais importante, nem a mulher é mais importante. Nesse sentido de importância, ambos são iguais. Macho e fêmea, Deus os criou. Em matéria de importância, homem e mulher são, mas eles são diferentes biologicamente. São diferentes em função. Pode passar. Ora, mídia. Biologicamente são diferentes e com funções diferentes. Biologicamente, o homem é totalmente diferente da mulher. Sim ou não? Você concorda com isso? E nas funções? O homem pode engravidar? Então, a função do homem é proteger e prover. Da mulher, gerar e cuidar. Foi Deus que criou assim. Essa é a função de cada um. Prover, trazer a provisão. Foi o homem antes, biologicamente, e nas suas respectivas funções. E aí a gente também, né, eu acho que é no versículo, deixa eu ver aqui. Não, é só no capítulo 2, né, que ele vai trazer aquela de, por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Ele só vai falar isso no capítulo 2. Mas a questão aqui é, se Deus criou homem e mulher, aqui ele já está instituindo o quê? A família. Que é constituída por um homem e uma mulher. Ou seja, o casamento instituído por Deus é representado por um homem e uma mulher, e esse casamento é, por assim dizer, heteromonogâmico. Se Deus quisesse que o homem tivesse mais de uma mulher e vice-versa, como é que ele tinha criado? Ou ele tinha criado duas mulheres e um homem, não é? Não é?
Ou ele teria criado 2 homens e uma mulher. Mas ele criou um homem e uma mulher. Família constituída por um homem e uma mulher. Casamento hétero, monogâmico. Deu para entender? Você sabe o que é monogamia, não sabe? Quem não sabe o que é monogamia? É, a monogamia, a gamia é casamento. Então, aí é quando o homem, geralmente é mais atribuído ao homem. O homem tem 2 mulheres, então é bigamia. E aí hoje estão inventando outras coisas mais loucas, né? Trisal, né? Vocês já ouviram falar nessas maluquices? Poliamor, tem a poligamia também. Enfim, tem várias loucuras. Exatamente, que aí já entra na zoofilia, né? Que Deus vai proibir lá na frente, quando a gente estiver vendo Levítico, a gente vai ver sobre Deus proibindo a. Aliás, quando a gente estiver vendo Levítico, não, né? A gente não vai nem entrar em Levítico, né? Mas lá em Levítico, Deus vai proibir essas práticas aí, tá? Então, voltando para cá. Deus é quem determina o casamento. Ele foi determinado na criação. O casamento não é uma determinação da ideologia de gênero. O homem, o ser humano, a imagem de Deus, é distinto do resto da criação. Ele não é um animal racional. Façamos a nossa imagem. Né? Vocês lembram o que diz em Mateus 6, versículo 26 ao 30? Olhai as aves do céu. Elas não semeiam, não ajuntam em celeiro. Olhai os lírios do campo. Digo que Salomão nem toda a sua glória se vestiu como eles. E aí ele termina dizendo assim: por acaso Deus está preocupado com aves? Por acaso Deus está preocupado com o lírio que hoje nasce e depois é jogado no fogo? E aí ele está falando que Deus está preocupado com quem? Com o ser humano. Então o ser humano, ele é distinto do resto da criação. Só ele é a imagem de Deus. E a dignidade do homem não está no seu ser, na sua cor, na sua nacionalidade, na sua condição social ou acadêmica, e sim por ele ser a imagem de Deus. Quando Deus criou, quando ele conclui, ele viu que tudo isso era muito bom. E aí, vamos ler aqui, para a gente concluir. Versículo 28. Então Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Só um adendo bem rapidinho aqui. Hoje a gente está vendo um movimento chamado movimento feminista, onde as mulheres estão sendo instruídas a não terem filhos. Quando isso é feito, está indo contra a ordem. Isso faz parte da ordem de Deus. Então, quando alguém não faz isso, está indo contra a ordem. Eu não estou falando de alguém que, por exemplo, tem problemas para engravidar. Isso aí já é uma outra coisa. Eu estou falando quando a pessoa escolhe não fazer assim. Escolhe não ter filhos. Eles estão indo contra a ordem natural de Deus, que é crescer e multiplicar. Lembra? Deus criou as plantas com a capacidade de quê? De reproduzir. Criou os animais com a capacidade de reproduzir. E criou o ser humano com a mesma capacidade. Porque a ideia de Deus era crescer e multiplicar. Concluindo, versículo 29. E disse Deus: eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se encham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto, que dê semente, ele vos servirão de alimento. E só um detalhe, tá? Até aqui o homem não comia carne. O alimento dele era apenas o fruto da terra, por assim dizer, tá? Tanto vegetais
como as frutas. Versículo 30. E a todos os animais selvagens, a todas as aves do céu, e a todo ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda a planta verde como alimento. E assim foi. E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom, e foram-se à tarde e à manhã, o sexto dia. Muito bem. Pode fazer. Rodrigo Silva. Sim, exatamente. Só depois do. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Ninguém vai fazer. Saiu do Egito. Isso. Sim, sim. Eu sei. É possível? Sim. Não, não tem. Não. Como, por exemplo, o Código de Hammurabi é um deles. Então, se a história deles forem verdadeiras, na verdade só comprova o que a Bíblia está falando. Porque não há divergências, digamos assim. Mas, é como você falou, a gente não tem certeza se de fato é verdade ou não. Ela pode ter sido escrita até depois da própria escritura. Agora, o fato é que toda civilização, eles tinham os seus registros da história. É tanto que foi encontrado, por exemplo, que ah, existem em algumas cavernas, foram encontrados em algumas cavernas no Egito, por exemplo, relatos do dilúvio. Porque toda civilização, ela registra a sua história. E o fato de ter, por exemplo, se realmente é verdade esse registro dos sumérios, não tem nenhum tipo de problema com isso. Nenhum. Sim. Tem muita informação desencontrada nessas coisas, né? Mas só voltando à questão toda informação que foi encontrada lá e for confirmada na escritura, sem problema. Agora, se quando houver informações conflitantes, a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Mas eu não tenho problema nenhum com essas histórias seculares, desde que elas não contradigam o que a escritura está dizendo. De fato, se
por exemplo, o mundo foi criado dessa maneira, e houver um outro lugar que conta a mesma história, para mim está comprovando o que está escrito aqui. Pode sim. E lembrando, tudo isso era passado como? De maneira oral. Então, não é muito difícil que houvesse outros povos com o mesmo relato. Exato. Exatamente. Hum? Corta aí o que eu vou dizer agora. Que, na verdade, o que nós tínhamos aqui nunca foram índios. O que nós tínhamos eram habitantes na terra. Por que, que eles são chamados de índio? Porque quando eles chegaram aqui, eles achavam que tinham chegado aonde? Nas Índias. Aí chamaram de índio. Mas não são índios. Não são indianos. Aí, óbvio, essa nomenclatura passou a ser usada como índio para se referir àqueles que já estavam na terra quando eles vieram para cá. Mas nunca houve índio. Rapaz. Naufragado. A ordem de Deus foi dada, né? Foi cumprida, aliás. Espalhai-vos, né? Se espalhe, né? Então, se espalharam. Para concluir, vamos lá para as aplicações. Sim, pode falar. Pangeia, né? Particularmente, eu acho que não, né? Porque quando a gente olha para o relato bíblico, a ideia me parece, para mim, que era uma terra só. Porque ele disse: recolham-se e apareça a parte seca. Então, aparentemente, a ideia que se dá é essa. E como foi que apareceu os continentes, então? Dilúvio. A terra que nós pisamos hoje não é a mesma do início da criação. Se você lembrar, vão ter camadas e mais camadas de quê? De lama. Quando choveu, literalmente a terra desmanchou. Então, o piso que a gente pisa hoje não é nem perto do que era no começo. Então, é possível que seja assim. Mas pode ser, exatamente. É, eles se encaixam, né? O formato deles se mas essa informação do jardim não não é bíblica. O que a gente vê não é que Deus tira o jardim e guarda o jardim. Lembra? Ele não tirou. Não. Ele coloca dois querubins na entrada.
Sim, ok. O que eu estou querendo dizer é que ele não tirou. Ele simplesmente guardou. Tá aqui. Não sei. É. O fato é que não existe essa informação na escritura de que ele tirou o jardim. Ele guardou. Mas o guardar aqui não é pegar aqui e botar no bolso. O guardar é colocar vigias, está guardado. Ninguém sabe onde é. É, exato. Ou então a Atlântida. É, sei. Pode ser que sim. É, mas os mas os rios, eles só levam o mesmo nome. Provavelmente não é no mesmo lugar, que é o Pison. São 4 rios, né? Só lembro do Pison agora. Mas são 4 rios que passam onde ficava o jardim. Mas vamos lá, gente, que senão encerra aqui. Vai lá, Rebeca. Não sei. A Bíblia não fala. Sei. Semana passada a gente viu isso aqui, né? Esses primeiros pontos a gente viu. Que o poder que trouxe a luz à vida é o mesmo que traz a vida espiritual da gente. É o mesmo poder que. Vai. O mesmo poder que tirou o mundo das trevas. Eu tenho que ficar aqui. O mesmo poder que tirou o mundo das trevas é o mesmo poder que tirou as trevas do nosso coração. 2. Deus traz ordem e organização no caos. Coloca tudo no seu devido lugar. Ele também pode trazer essa ordem e organização para a nossa vida também. 3. Deus sempre irá nos preparar um lugar dentro do seu propósito. Lembra? Ele prepara o jardim, ele prepara todas as coisas para colocar a sua criação. E ele continua a preparar um lugar para a gente. Ele preparou o jardim para colocar o homem, ele preparou a terra de Canaã para o povo de Israel. E Jesus foi fazer o que lá? Preparar um lugar. Deus sempre prepara um lugar para o seu povo. 4. Sua palavra ainda tem o mesmo poder. Você crê nisso? O poder criador de Deus, o mesmo poder de Deus que criou todas as coisas, esse poder ainda é o mesmo. 5. Ele não faz nada por acaso. Tudo tem propósito. E a gente viu aqui, Deus organizando as coisas, colocando no seu devido lugar, tudo com seu devido propósito. Tudo para que as coisas se multiplicassem, porque esse era o propósito de Deus. 6. Deus criou os seres e os capacitou para reproduzir. 7. Só Deus pode dar a vida. 8. Nossa dignidade está no fato de sermos a imagem de Deus. E por último, 9. Só Deus pode e deve ser adorado. E por quê? Porque Ele é Criador de todas as coisas. Lembre-se, quando ele fez isso, esse relato, ordenou Moisés para fazer isso, era para que tirasse a idolatria do coração do povo. Os rios, o sol, a lua, os animais, nada disso pode ser adorado. Por quê? Porque essas coisas já fazem parte da criação de Deus. Seria o que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: olha, eles tiraram a adoração do Criador e passaram a adorar a criatura, a criação. Então só Deus pode ser adorado. Moisés, o Criador, porque só Ele deve e pode ser adorado. Amém? Pode falar.
Sim. Não, vinha de baixo para cima. A gente vai ver isso na próxima semana. Olha, sobre a questão da forma de Deus. Para que a gente olhe e enxergue, a gente precisa de quê? Dos olhos. Deus precisa disso para ver? Deus não precisa de nada disso. Deus não precisa de olhos para ver. É Deus. Então, é como eu falei, a forma atribuída a Deus é para que a gente possa compreender, ter uma compreensão. Porque é igual você está fazendo agora. Como é que pode Deus ver sem olho? Como é que pode Deus abençoar sem ter uma mão? Por isso que os relatos eles seguem esse antropomorfismo, atribuindo forma humana a Deus. Porque Deus não tem essa forma humana. Ele não precisa de boca para falar. Hã? Ele é espírito, exatamente. Amém. Glória a Deus. Voz é como se fosse muito. Amém, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus não está sujeito à sua criação. Deus é o Criador. Amado Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pelo Senhor nos abençoar com esse conhecimento da palavra do Senhor. Continua, Deus, nos ensinando pela tua palavra. Continua, Senhor, guardando em nosso coração tudo aquilo que o Senhor tem já colocado, tem tido como propósito para que a gente venha entender e aprender a palavra do Senhor. Fica conosco, nos abençoa. Leva-nos, ó Deus, para as nossas casas e nos faz cada vez mais pensarmos e meditarmos em todas essas coisas. Em toda a tua criação, em tudo quanto o Senhor criou debaixo do céu, incluindo a cada um de nós. Muito obrigado pelo teu poder que continua atuando em nossas vidas. O Senhor criou todas as coisas e esse mesmo poder criador é aquele poder, é o mesmo poder que criou em cada um de nós um novo coração. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda continua a fazer em nossas vidas. Mas, acima de tudo, muito obrigado pelo Senhor ter nos dado a salvação em Cristo Jesus. Nos abençoa pela tua palavra, nos edifica cada vez mais pela palavra do Senhor e nos leva, Senhor, para casa abençoados, edificados e nos protege no caminho de volta. É isso que nós rogamos e em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nele te pedimos e desde já te agradecemos. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe e não saia sem cumprimentar o irmão com a paz do Senhor. Amém.